Vem cá, você já ouviu falar em TDAH transitório? Não? Eu já. Mas existe? Não, não existe. Só existe o TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa já nasce com ele, você não adquire. Ele aparece obrigatoriamente na infância e ele tem três modalidades, né? O TDAH desatento, na modalidade de desatenção, hiperatividade e o combinado, onde a criança apresenta sintomas tanto da impulsividade quanto da desatenção. TDAH transitório, ele não existe. Mas como é que esse termo chegou aos meus ouvidos? Uma mãe me liga dizendo que a psicóloga de seu filho disse que ele tinha TDAH transitório. E quando a mãe questionou essa profissional, ela disse assim: eu sou especialista. E aqui está o ponto do vídeo. E é aqui que eu quero fazer uma reflexão com você. Tanto os coleguinhas que trabalham com a infância, quanto as famílias que buscam profissionais para atender alguma demanda de seus filhos. Com a popularização da internet, com a divulgação de informações, informação é mato, informação não é conhecimento. A informação ela só se torna conhecimento quando você decide aprender sobre aquele assunto, quando você se debruça sobre aquele assunto para estudar e aprende e consegue aplicar de maneira satisfatória. Aí sim, torna-se conhecimento. Enquanto isso, você recebe vídeos, stories, já revelação de diagnóstico, isso tudo é mato da internet. Então aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer. O que mais me chamou a atenção nesse fato não foi o TDAH transitório. Pasme. O que mais me chamou a atenção foi a justificativa dada à família. Eu sou especialista. E eu quero falar sobre isso. Se você vai fazer clínica infantil, seja um especialista, mas não em transtorno. Seja um especialista do desenvolvimento infantil. Porque o que me parece e o que tem chegado a alguns casos é que você se debruça tanto sobre os transtornos, ou seja, sobre os comportamentos que fogem do padrão de normalidade, que você se perde completamente do que é esperado, do que é saudável, do que é padrão. É esperado por uma criança de 3 anos ficar 30 minutos sentadas numa rodinha? Não, não é esperado. É esperado de uma criança de 3 anos que ela explore o ambiente, a inquietação motora, a busca pela curiosidade. Isso é esperado de uma criança de 3 anos. Mas se ao invés de você olhar a criança pelo olhar do desenvolvimento infantil e olhar para o olhar do transtorno, você vai dizer, essa criança é muito agitada, ela não para quieta, deve ter TDAH. Quem sabe um TDAH transitório ou qualquer subtipo que a internet possa inventar. Você precisa olhar para a criança com um olhar do marco esperado para a sua faixa etária. Então, ao invés de você ser um especialista em transtornos específicos do neurodesenvolvimento, seja um especialista no desenvolvimento infantil. Conheça os marcos do desenvolvimento, conheça o que é esperado para aquela faixa etária, domine os princípios de Piaget, de Vygotsky, que ainda são os teóricos que fomentam ali o desenvolvimento infantil. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer o que a neurociência já detalhou sobre o desenvolvimento infantil, para só então você pensar em transtorno. Então, muitas vezes a criança está dentro de um ambiente totalmente desorganizado e vai apresentar um comportamento desorganizado. É por conta de um transtorno? Não! É por conta de uma demanda social. É por ser um sintoma daquela família. Então, ao você se debruçar sobre a infância, escolha se debruçar sobre o desenvolvimento infantil. E, por fim, os transtornos, assim como as pessoas que atendem em clínica de adulto precisam ter um domínio sobre os conhecimentos de psicopatologia. Precisa olhar para o local de trabalho, de vida laboral daquele sujeito, porque a escola está para a criança, assim como o trabalho está para o adulto.
E aí eu perguntei para essa mãe, então vamos lá, né? Vamos ajudar a coleguinha que fez essa devolutiva. Então eu perguntei, será que ela era muito novinha? Aí a família disse, não, ela parece que tem um tempo já de estrada, porque podia ter sido um erro, né, do percurso. Eu perguntei, ela foi na escola? Não, ela não foi na escola. E aí eu perguntei, continuei, né, a investigar, da onde veio esse TDAH transitório. Ela aplicou alguma tarefa de rastreio, mostrou algum questionário com vocês na devolutiva? Não, ela não fez. Então tudo isso traz uma questão da nossa responsabilidade, não só com a criança, não só com aquele sujeito que está ali na sua clínica, mas também com essa família. Porque um diagnóstico, ele muda completamente o contexto, né? E para ter um diagnóstico, você precisa, no mínimo, ter uma base de 3 coisas que são essenciais. A intensidade que aquele comportamento se manifesta, o prejuízo que ele traz e a frequência que ele ocorre. Então, aquela coleguinha estava contando para as famílias um comportamento que, em tese, não aparece nem na escola, nem na família. Então, levanta várias questões sobre isso. Então, o vídeo de hoje é um alerta sobre a clínica infantil. Se você faz clínica infantil, se debruce no desenvolvimento infantil, daquele padrão de normalidade, conheça os marcos do desenvolvimento e tenha cuidado, porque quando você atende a criança, você não atende só a criança, você atende também a família. E ambos precisam de atenção, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Se você concorda ou se você discorda, os comentários e o direct tá aberto.